Fala galera! Hoje nós vamos falar sobre o grupo dos artrópodes. É o maior grupo dentro dos animais invertebrados. Vocês vão ver que ele é subdividido em pequenas classes e tem vários tipos de animaizinhos aí diferentes, né? Porém com muitas características semelhantes entre si para estarem no mesmo filo dos artrópodes. Vamos lá? Os primeiros artrópodes eram lá da era paleozoica, mais conhecidos como trilobitas, e nós temos eles em vestígios fósseis hoje em dia, e a maioria nesta época aí, nesse período, eram marinhos, eram organismos que viviam no mar. Mas hoje vocês vão ver que a variedade dos artrópodes é muito maior. Bom, os artrópodes são triblásticos, protostômios e celomados. Todos eles apresentam simetria bilateral e corpo segmentado. Os artrópodes também possuem o que nós chamamos de extremidades articuladas e exoesqueleto de quitina. Essa parte do exoesqueleto é muito legal, galera. Vocês sabiam que conforme muitos dos artrópodes vão crescendo, eles têm que trocar de esqueleto? É isso mesmo, porque o esqueleto deles é um esqueleto externo, por isso se chama exoesqueleto. Essa troca de exoesqueleto recebe dois nomes. Ou é chamado de mudas, quando nós estamos falando lá dos caranguejos, siris, lagostas, né? Ou chamado de equidise, quando nós estamos falando, por exemplo, da cigarra, que é um inseto. Então, esses artrópodes, eles vão crescendo, o esqueleto externo deles, que é como se fosse uma carapaça, fica pequeno. Então, eles precisam trocar, criar um novo esqueleto. Eles saem de dentro desse esqueleto antigo e criam um esqueleto novo. É muito legal, pessoal. Vou mostrar a cena aí para vocês agora. Vamos falar agora das 4 classes existentes dentro do filo dos artrópodes. A primeira delas são os insetos. Bom, os insetos possuem um par de antenas, asas, 3 pares de patas, olhos compostos, aparelho bucal. E nós conhecemos hoje cerca de 900 mil espécies catalogadas. É muita coisa, né, galera? O que a gente pode observar também nos insetos é que eles possuem um corpo segmentado em 3 metâmeros, que são cabeça, tórax e abdômen. Metâmeros é o nome que nós damos também aos segmentos do corpo. Alguns dos insetos também podem ter o que nós chamamos de ferrão, que fica lá no fim do abdômen dele, serve como um mecanismo de defesa. Afiadinho. E a maioria tem também o que nós chamamos de ovopositor, que é a região terminal do abdômen que serve para depositar os ovos, né? Nós sabemos que os insetos possuem sexos separados, botam ovinhos, da onde surgem os novos filhotinhos,
E eles também possuem o que nós chamamos de circulação aberta. Sim, eles têm um certo líquido que banha todo o corpinho deles, por isso que nós chamamos de circulação aberta, mas não é como nós humanos, né, como o sangue, principalmente porque a substância que faz parte dessa circulação aberta dos insetos, ela é incolor. Legal, pessoal? A segunda classe são os chamados miriápodes. Neste grupo, nós também vamos observar um par de antenas, porém esses animaizinhos possuem um corpo alongado e muitas patas, muitas perninhas. Bom, e aí a gente faz uma segunda divisão. Nós temos os quilópodes, que possuem um par de patas por segmento do corpo, que é o caso das conhecidas lacraias e centopeias. E nós temos os diplópodes, que, como diz o nome, possuem 2 pares de patas por segmento. É o caso dos conhecidos piolhos de cobra, ou também chamados de embuás. A terceira classe são os crustáceos. Então nós temos aí os caranguejos, siris, lagostas, camarões. Todos eles possuem uma circulação lacunosa, então é como se a substância que é chamada de sangue azul, entre aspas, aí no caso dos crustáceos, ela passa por certas lacunas do corpo desse organismo. Por que a gente chama de sangue azul? Porque essa substância que os crustáceos possuem, né, que faz a circulação dentro deles, levando nutrientes e tudo mais, ela possui uma substância chamada hemocianina, que tem essa coloração azulada. Então isso é bem clássico aí dos crustáceos, o tal sangue azul. Bom, nesse grupo nós também vamos observar um corpo segmentado, né? Só que aí nós já vamos ter uma diferença de segmentação em relação aos demais animais que nós já comentamos hoje. Nós temos um corpo segmentado em cefalotórax e abdômen. O cefalotórax é a junção da cabeça com o tórax, então fica uma coisa única, por isso o nome cefalotórax, e o abdômen depois. Os crustáceos também possuem olhos compostos e sexos separados. A fecundação deles ocorre de forma externa e com desenvolvimento indireto. Isso significa que os ovos ficam incubados na face ventral da fêmea e quando finalmente eclodem, sai uma larva natante dali. E a quarta e última classe do grupo dos artrópodes são os quelicerados. Nesse grupo nós vamos encontrar as aranhas, os escorpiões e também os ácaros, apesar de serem microscópicos neste caso, né? Todos os quelicerados possuem este nome porque eles apresentam uma estrutura chamada quelícera e também os pedipalpos. São estruturas de defesa, de ataque, né, para conseguir capturar suas presas e por isso o nome do grupo é quelicerado. Os quelicerados também apresentam a mesma divisão corporal dos crustáceos, então eles apresentam o cefalotórax e abdômen, né? Aquela junção da cabeça com o tórax e o abdômen depois. No caso específico dos escorpiões, no final do seu abdômen existe uma estrutura chamada telson. Esse telson é como se fosse também um ferrão que vai inocular o veneno em suas presas. E a característica que ajuda a gente a identificar facinho se nós estamos diante de um quelicerado ou de um inseto é a quantidade de patas. No caso dos quelicerados, todos eles apresentam 4 pares de patas, diferente dos insetos que nós falamos lá atrás, que possuíam 3 pares. Então, daí vem aquela palavra que todo mundo conhece, né? Aquele subgrupo que são os aracnídeos. Né? Os aracnídeos estão dentro da classe dos quelicerados e por isso toda vez nós sabemos que é um aracnídeo através da quantidade de patas. Ufa! Agora a gente acabou o grupo dos artrópodes. Perceberam como é um grupo grande?
Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho deste grupo enorme dos invertebrados, que é o grupo dos artrópodes. Como vocês viram, subdividido em 4 classes, que se subdividem também depois, né? E vira uma loucura aí, porque nós temos muitos organismos vivos classificados neste grupo. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, escreve para mim aqui no canal, curta e compartilhe e a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau, tchau!